Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um bate-papo com emoção e hoje recebendo uma convidada maravilhosa que daqui a pouquinho vai se apresentar. É importante destacar para vocês que o projeto Educação com Emoção é uma realização da Casa Pequeno Davi, que tem o apoio técnico do CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o apoio financeiro Itaú Social e parceiros, Secretaria de Educação do município de João Pessoa e a Rede Roger Varadouro, que é uma rede de proteção integral à criança e adolescente aqui do Roger Varadouro, do nosso território. E hoje, como já falei, vamos ter uma pessoa super especial aqui que contribuiu muito durante o processo, o desenvolvimento do projeto, um trabalho de informações com um determinado público. Mas antes de conversar com a nossa convidada, eu vou fazer uma autodescrição. Eu sou um homem branco, estou sentado neste momento, uso barba e cabelos grisalhos, estou usando argolas, estou vestindo uma camisa branca e estou com a nossa convidada que vai se apresentar neste momento. Olá, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer demais a Casa Pequeno Davi, através do projeto Educação com Emoção, de mais uma vez estar contribuindo com a etapa para esse projeto. É sempre um prazer, é sempre uma honra voltar a essa casa, que foi uma das minhas primeiras casas formativas, né, nesse meu processo como profissional aí das organizações do terceiro setor. Bom, eu sou Roberta Chaves, eu sou psicóloga, sou mestre em Direitos Humanos, especialista em Psicologia Social e atuo desde muito cedo com organizações como a Casa Pequeno Davi. E nesse processo de atuação em projetos dessa natureza, a gente está sempre em parceria, fazendo atividades em parceria com as escolas, porque a gente entende que não é possível desenvolver proteção integral de criança e adolescente sem acompanhá-los juntamente com as escolas. Então, esse projeto foi um processo riquíssimo de parceria com as escolas, né, de forma experimental, focado nesse momento em 2 escolas, e a gente tem muito a compartilhar. E antes de começar essa partilha, também vou fazer a minha autodescrição, né? Eu sou Roberta, eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados, meus cabelos estão presos, estou usando uma camiseta preta e por cima um blazer preto com estampas brancas, vermelhas e verdes, florido, para combinar com esta tarde. Que maravilha, Roberta. E é isso, hoje vamos conversar sobre as atividades que você desenvolveu durante o ano de 2025 e parte de 2026, falar um pouco dessas atividades, da tua metodologia, do público envolvido, de possíveis resultados. Seja bem-vinda ao bate-papo com emoção. Roberta, para iniciar, eu gostaria que você falasse um pouco das atividades que foram desenvolvidas e quais profissionais estiveram participando desse processo. Bom, então no decorrer do projeto, João, a parte que me competia, né, ali desenvolver, acompanhar, contribuir, era a formação com os profissionais de educação dessas 2 escolas que receberam de forma mais direta a ação do projeto. Então, eu contribuí ali com um conjunto de encontros formativos, Sim, sendo especialmente em 2 escolas. Depois a gente desenvolveu uma atividade com os profissionais da Casa Pequeno Davi, também reforçando as metodologias e as temáticas voltadas ao projeto. Depois a gente teve um momento importantíssimo de intercâmbio com esses profissionais, os profissionais da escola, das 2 escolas, mais os profissionais da Casa Pequeno Davi, para fazer essa troca mesmo, depois de um ciclo de formação ter se encerrado. E, por fim, a gente fez um seminário, né, contribuir com um momento de seminário, que foi uma forma de expandir o que estava sendo trabalhado com esses profissionais para outras escolas. E, naquele momento, com escolas integrais. Então, assim, foi um momento riquíssimo, porque algumas escolas integrais já vêm dessa experiência de ter se tornado integral, e algumas outras que estavam presentes naquele momento estão se tornando integrais esse ano. Então, a gente juntou esses profissionais para pensar essas perspectivas, né, de formas, de metodologias de educação, para quem está num processo desafiador e para quem está iniciando nesse processo e na formação inicial desses profissionais, né? Então, a gente contou ali com professores das mais diversas áreas, com a equipe técnica, com o corpo técnico de profissionais dessas 2 escolas e da casa, e com as gestões. Em muitos momentos a gente teve a participação das gestões, né, das gestoras escolares. Então foi um momento assim
de poder mesmo fazer com que essa ação chegasse a diferentes atores da escola. E aí, o corpo mesmo escolar, né? Merendeira, o pessoal do suporte, quem está ali no apoio, o vigilante. Então, envolver mesmo, contribuir para que esses profissionais se entendam como um todo escolar. Sim, perfeito. Eu quero pegar parte da tua fala e falar das atividades que foram desenvolvidas. Eu tenho aqui no meu material, que foi um encontro formativo sobre metodologias promotoras de prevenção em situações de violências e desenvolvimento educacional de crianças e adolescentes. O intercâmbio, como você já falou, sobre as metodologias atitudinais para a prevenção das situações de violência no ambiente escolar, com educadores, professores e demais profissionais. E o encontro formativo sobre práticas pedagógicas e educação socioemocional com profissionais de educação da rede municipal. Como foi desenvolver essas atividades, né? Eu queria que você apresentasse para a gente a tua metodologia, essa participação desses profissionais nesses 3 momentos aí. Sim. Que eu acredito que foi muito importante para a escola, né? Para as escolas, como também para a Casa Pequena da Vida. Vamos por partes, né? Por parte. Vamos por partes. O primeiro bloco desse processo formativo foi uma formação mais de base mesmo, com essa perspectiva de metodologias de prevenção às violências dentro desse universo de comunidade escolar, que foi realizado dentro do ambiente escolar, né? Primeiro em uma escola, depois em outra, e tivemos aqui também um momento com a Casa Pequena da Vida. Nesse processo de formação, o tema maior, o tema guarda-chuva dos encontros eram metodologias de prevenção às violências, mas senti necessidade de subdividir isso, porque quando eu vou falar de prevenção de violências, eu preciso primeiro entender de quais violências eu estou falando. Sim. Então, antes de falar de quais são as possibilidades, quais são as ferramentas, quais são as ideias que a gente pode experimentar aqui metodologicamente para prevenir situações de violência, a gente parou para olhar quais são as violências que atravessam o cotidiano escolar. Então, nosso primeiro momento formativo, ele olhou para isso. E olhando para isso, a gente pôde visualizar como a escola, como os profissionais da escola percebem as violências que acontecem com as crianças e adolescentes fora da escola, mas que acabam desaguando na escola, sim, seja pelo comportamento das crianças e adolescentes, né, de como eles chegam, de como esses profissionais muitas vezes se sentem impotentes, do que é que faz tomando conhecimento dessas violências que acontecem no âmbito familiar ou no âmbito comunitário. Porque é importante a gente dizer que essas 2 escolas que trabalhamos nessa etapa do projeto, elas estão em territórios extremamente vulneráveis. Então, são crianças que estão expostas a também o escopo de violências comunitárias. Sim. E isso foi compartilhado pelos profissionais durante as formações, né? De ter linchamentos públicos como forma de educar a pessoa que faz algo que esses líderes, sim, das comunidades julgam errado dentro dessa lei paralela que funciona dentro das comunidades. E a escola percebe como as crianças chegam nos dias em que essas violências acontecem ali para todo mundo ver, né? Essas correções, sim, como eles chamam. Então a gente se debruçou um pouco sobre isso, essas violências que acontecem lá fora afetam o cotidiano escolar, as violências que acontecem dentro do próprio ambiente escolar, porque sim, acontece entre eles, dos adultos para com as crianças, seja por essa concepção muito adultocêntrica, seja por essa concepção autoritária, muitas vezes, né? Então, um momento também de muita autorreflexão, como é que a gente, muitas vezes, acaba reproduzindo algumas violências que estão aí, institucionalizadas, né? E depois de olhar para isso, antes de propriamente ir, olha, agora a gente vai contribuir com vocês sobre novos métodos, né? Ideias, coisas que a gente vivencia lá na casa, que faz parte da nossa trajetória, que a gente pode estar intercambiando com vocês. O encontro no meio foi o que é que a escola já faz? Porque sim, as escolas fazem, sim, coisas, né? Sim. Então, primeiro, a escola olha para o que acontece, quais são essas violências que estão implicadas nesse ambiente. O que é que a escola já faz? Quais são as atitudes? Como é que eles gerenciam quando essas coisas acontecem? Para a gente, inclusive, poder perceber o que pode ser potencializado nessas práticas. Já existe algo. Já existe algo, exatamente. E isso faz parte, isso está na gênese da metodologia que a gente adota,
que é, sobretudo, a educação popular paulo-freiriana, né? Nós, nos nossos trabalhos, a gente bebe muito dessa fonte, que é sempre partir daquilo que as pessoas já têm. Elas têm experiências, elas têm práticas, elas se utilizam de alguns métodos. Às vezes serão equivocados, e sim, é por isso que é importante a gente ter esses diálogos e intercâmbio, para a gente perceber, refletir, nossa, a gente faz isso aqui há tanto tempo achando que tá legal e não tá tão legal assim, mas ninguém nunca tinha contribuído para a gente refletir com isso, né? Então, esse encontro no meio, ele foi para a gente refletir o que é que a escola já faz, que pode ser potencializado, quais são os equívocos também que a gente comete muitas vezes, porque o tempo na escola é atropelado, porque é 1 milhão de demandas o tempo todo, é muita coisa sendo gerenciada, né? E para os incômodos mesmo dessa própria prática, né? Os profissionais de educação são partes de um dos grupos mais acometidos de adoecimentos de ordem emocional. Isso não é à toa, né? E não é da pandemia para cá. Óbvio que com a pandemia se intensificou, mas antes da pandemia já haviam pesquisas em nível nacional que apontavam para um agravo mesmo de saúde mental em profissionais da educação. Então, a gente também partiu muito disso, né? De se entender acolhendo um grupo de profissionais. A gente não chegou metodologicamente dizendo, olha, tá aqui novidades, vamos estimular vocês a fazer experimentações, mas também priorizamos muito por momentos de acolhimento com esses profissionais, de entender que eles têm uma sobrecarga, de que tem muita coisa acontecendo o tempo todo, de que processos são atropelados e que a gente precisa olhar para isso e não ser só uma fala de moda, a história do cuidar de quem cuida, mas de ser de fato uma prioridade, uma realidade, né? Então, esse segundo encontro, Joeli, se deu muito nessa perspectiva do cuidado com essas pessoas, de valorização do que elas já fazem e de reflexões, às vezes desconfortáveis, de práticas que a gente tem equivocadas. Para no terceiro, depois de ter feito esse caminho, né, de olhar para essas duas coisas, a gente pensar, e o que é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode fazer ainda de melhor? O que é que a gente pode fazer para atenuar, muitas vezes, situações caóticas que se instalam? O que é que a gente pode fazer para cuidar melhor desses profissionais, para que assim eles consigam cuidar melhor dessa criança e desse adolescente que chega com tantas marcas dessas vulnerabilidades e violências? Para ter uma relação melhor com essas famílias que têm uma complexidade, para ter uma relação melhor com a comunidade onde essa escola está inserida. Então, o percurso da atividade, desse primeiro bloco de atividades com os profissionais que estão diretamente na escola, se deu dessa forma nesses 3 momentos. Maravilha. Sobre o intercâmbio. E aí, depois disso tudo, né? Aconteceu também, enquanto lá aconteciam as atividades lá, nós tivemos um momento com os profissionais da Casa Pequena Davi, os profissionais e as profissionais, foi como se a gente tivesse tido assim, uma necessidade de... Isso que está sendo trabalhado nas escolas também precisa estar bem alinhado com os profissionais da casa. Reforçar isso também com os profissionais da casa, né? Os que estão implicados diretamente no projeto ou não, porque o que nós temos em comum é o público com o qual nós trabalhamos. A complexidade é a mesma. É a mesma. Então, por que algumas coisas dão certo aqui e não dão certo aqui? Sim. Então, a gente, né, parou para olhar para esses três eixos temáticos com os profissionais da casa e aí a gente disse, agora vamos juntar. Agora vamos juntar esse grupo de profissionais da escola com o grupo de profissionais da casa para que tenha essa troca mesmo de experiências. E a partir disso, desse público, dos desafios que a gente, escola e a gente casa enfrenta, no sentido de as disfunções que impedem muitas vezes da gente executar a atividade como a gente gostaria, de um ano letivo acontecer como a gente gostaria, das crianças progredirem como a gente gostaria, que é que faz às vezes uma coisa dar certo? Por que a casa compartilhou, por exemplo, no intercâmbio, que nesse último ano uma coisa que foi percebida como algo que impactou muito positivamente aqui no território do Baixo Roger foi o grupo do Maracatu. Então, se percebeu que a partir das atividades com o grupo de Maracatu, houve uma redução na tensão que havia a respeito da violência, sendo inclusive possível desenvolver atividades que estavam pausadas, porque em algum momento as questões de violência do entorno deixaram o clima tenso para algumas atividades
mais amplas, né? Uhum. Então, o que é que a casa fez que gerou esse impacto de redução na atenção voltada à violência que foi possível desenvolver novamente uma atividade ampla? E aí, o momento do intercâmbio foi exatamente para isso, para as escolas poderem compartilhar aquilo que elas fazem, aquilo que elas pretendem fazer. E a casa dizia, olha, lá a gente faz assim, a gente tem essa trajetória aí, né? Quantos anos a gente está experimentando, errando, ajustando e sempre aberta. Acho que algo que nos diferencia muito é essa abertura para experimentação, Jó, essa avaliação constante, né? De assim, adotamos essa metodologia, não está funcionando, o que é que a gente pode fazer de melhor? E essa abertura de estar sempre tentando, ousando, fazendo, eu acho que isso nos dá um diferencial muito grande, que aquilo ficou muito claro na partilha, naquele momento de intercâmbio com os profissionais da escola. Uhum. Roberta, você traz em sua fala, né, desses profissionais que estão em um ambiente, né, com muitas atividades ali, uma sobrecarga e de adoecimento também, né? E aí você vem, né, a partir do projeto, né, trabalhando as metodologias ou a metodologia da educação socioemocional, né? E aí trazendo elementos ali e contribuindo com possíveis técnicas, né, e encaminhamentos para esse profissional que está se cuidando também, né? Como é que foi trabalhar? Foi muito sensível isso, porque assim, quando a gente projeta ações, né, a gente prevê ali, tem os resultados, a gente tem metas, a gente quer alcançar algo. E todo o projeto ele vai trazer resultados que não foram previstos. Né? Então, para mim, o resultado que não estava previsto na ação de formação com os profissionais e que foi muito positivo, foi como aquilo impactou a saúde mental, as reflexões sobre saúde mental desses profissionais. Porque foram acontecendo no decorrer das atividades partilhas, exposições, sensibilizações da ordem pessoal que foram muito curiosas, né, Jô? Todo momento de formação, a gente pensa, né, momento de formação é essa coisa técnico-reflexiva, muito teórica, e o nosso próprio fazer, que vai perpassar pela educação popular, que a gente estava ali falando de educação socioemocional e vivenciando isso na prática, dando prioridade a esses momentos em que a pessoa é vista não somente com seus aspectos cognitivos, mas também emocionais. Então, todos os módulos da formação eu priorizei esse momento de cuidar dessas pessoas que estão ali, levando cuidado e materializando o direito à educação a essas crianças e adolescentes sempre. Então, por exemplo, no módulo sobre a tipificação das violências, né, que é uma coisa que os profissionais têm uma carência mesmo de entender, violências sexuais, físicas, emocionais e as ramificações a partir delas, o que é que cada coisa significa. Quando eu fui fazendo a descrição das violências sexuais, aconteceu de educadoras expor que estavam ali reconhecendo ter sofrido violências, algumas violências que estavam sendo citadas e que ninguém nunca havia nomeado para elas que aquilo era violência, né? Então, de acabar gerando um momento de muita sensibilidade, de demandar um acolhimento, de trazer mesmo esse aspecto ético para o grupo, de honrar a abertura da pessoa, de estar sendo exposta, de parar, de acolher, da importância mesmo disso, né? De olhar para aquelas pessoas como pessoas que têm uma história antes de terem a sua história profissional, antes da trajetória profissional, é uma trajetória pessoal. As pessoas às vezes chegam ali com marcas pessoais dolorosas e que muitas vezes no ambiente escolar elas vão sendo reativadas quando lida com a criança que está passando uma situação que é semelhante ao que a educadora passou. Então, assim, importante demais os momentos em que a gente pôde ter esse nível de confiança no grupo para que essas situações fossem compartilhadas e de estimular mesmo no grupo essa importância da pausa para o cuidado. Então, vamos parar agora para cuidar dessa pessoa que se expôs, que teve uma emoção mobilizada e entender que isso é parte, inclusive, do processo educativo socioemocional, né? Considerar que a pessoa tem emoções, que às vezes elas são mobilizadas e que a gente precisa cuidar disso. Sim, eu estive presente nesse encontro e foram aproximadamente mais de 100 pessoas, né? Envolveram, para além dessas duas escolas que você no começo traz o intercâmbio, o processo inicial de formação, mas várias outras escolas ali vivenciando, com vários profissionais. Sim. Como é que foi envolver esse público todo, né? Porque tinha gestores, especialistas, apoio, enfim,
Uma riqueza muito grande de profissionais, né, Jó? Mas também é um desafio, porque as pessoas elas estão em níveis de responsabilidades diferentes. Quando a gente fez o último momento, né, que depois da formação, o intercâmbio e, por fim, o seminário aí com essa rede maior, com esse grupo maior de profissionais, tem essa riqueza de estar com pessoas que estão ali partindo de diferentes pontos do ambiente escolar, com diversos saberes, mas também tem um desafio hierárquico, né, das pessoas às vezes se colocarem, por exemplo, eu não sou importante na escola, e como tem essa cultura da hierarquia escolar, colocar quem é mais importante, quem é menos, quem não, né, tá na adjacência da escola e não se entender como um todo super importante, como um todo que é parte do processo educativo. Então, estar ali naquele seminário compartilhando essas práticas possíveis de educação socioemocional nas escolas foi super importante, porque nos deu uma visão de que sim, as escolas elas potencialmente elas fazem coisas, muitas coisas. Infelizmente, um desafio no qual elas esbarram, Jó, é a demanda, a imensa demanda. O número de criança é muito grande. Esse contingente é muito, muito grande. As salas de aula são bastante numerosas. Então, como é que isso dá a esses profissionais a possibilidade de trabalhar com metodologias que se aproximem mais da criança quando eles vão ter 30, 40 crianças para fazer isso? Então, eu acho que o momento mais importante do seminário, com essa rede mais ampla, né, de profissionais, foi perceber as potencialidades que o ambiente escolar tem, mas também as limitações. Perfeito. Foi muito bom, né? Foi muito bom. Roberta, como você identifica a importância de um projeto como esse, né? Que vem aí, desenvolve várias atividades, ele trabalha com crianças, adolescentes, processo de formação humana, combinado ao processo de formação artística, e aí, paralelo a isso, trabalho também com profissionais, né, que estão ali envolvidos diretamente com esse público. Para você, a importância desse projeto em um espaço, em um ambiente educacional, como uma escola formal? Assim. Jó, é fundamental demais, né? Para mim, assim, essa tem que ser a base de qualquer trabalho, a base mesmo. Eu acho que quando a gente pensa, ok, eu quero estabelecer uma relação de parceria com a escola, para trabalhar quem? Para trabalhar todos os públicos, e é o que esse projeto fez. Vamos desenvolver ali atividades com a garotada, mas se os profissionais não estiverem sensibilizados, o alcance dessa ação com a meninada vai ser muito frágil. E acrescento, o trabalho também com famílias. E o trabalho também com famílias, exato. Então, se você consegue, é claro, projetos eles têm limites de equipe, de recursos, de tempo, então nem sempre vai ser possível trabalhar da forma ampla que esse pôde trabalhar, mas foi incrível. Eu já estive envolvida em projetos que ia para dentro das escolas trabalhar exclusivamente criança e adolescente, que também é importante, mas que é limitado. Então, nesse projeto, para mim, a grande riqueza foi exatamente poder trabalhar todos os públicos. A ação sendo desenvolvida de forma mais artística, de sensibilização a partir das diversas linguagens de artes e de temas muito sensíveis, com crianças e adolescentes. A mesma perspectiva sendo trabalhada com os profissionais e com as famílias. Se a gente faz uma medida de impacto disso, Jó, a gente consegue visualizar assim, resultados do ponto de vista de sensibilização e de mudanças mesmo de perspectiva de atitude muito incrível, porque a gente está trabalhando de fato com toda a comunidade escolar. Possíveis impactos ali. Sem dúvida. E uma coisa que reforça a minha percepção, não é uma percepção romantizada disso, foram as falas dos próprios participantes. Quando no seminário, né, por exemplo, que podia abranger escolas que não participaram do projeto, tínhamos 12 escolas presentes no seminário, né, e as escolas que receberam o projeto compartilharam algumas coisas com essas, e eles vendo ali, a gente dizendo, né, do que a gente trabalhou. A gente ouviu muito no decorrer do seminário, era para ter isso em mais escolas. Sim. Porque vocês não desenvolvem isso em mais escolas, por favor, incluam a escola que eu trabalho da próxima vez, né? E a gente tem que explicar que projetos são isso, tem limitação de tempo, de pessoa, de recurso. Então, para mim, isso é a fala que mais reforça a importância desses projetos dentro das escolas. É importante para nós, porque a gente amplia nosso raio de ação, a gente também vai entendendo como é esse ambiente da educação formal e seus desafios, que é diferente do nosso, como terceiro setor, como educação informal, como ambiente, né, paralelo à educação formal.
porque isso vai dando também abertura à escola e um certo preenchimento de momentos que a escola não consegue dar conta, Jó. Quando a gente pega a base curricular nacional, a gente vê que tem momentos que estão propostos na base que são muito semelhantes ao que a gente faz. Mas quem é que assume isso? Quem é o profissional na escola que está designado para assumir isso com tantas outras demandas que cada um já assume? Então acaba ficando esse ato, acaba ficando esse espaço que quando um projeto desse é desenvolvido com a escola, esse espaço é preenchido. Isso. Então, isso é o projeto Educação com Emoção, Arte e Cultura para Transformar, que é uma realização da Casa Pequena Davi, o apoio técnico do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, parceria com a Secretaria Municipal de Educação, a Rede Roger Varadouro, que é uma rede de proteção integral à criança e adolescente aqui do bairro, do território do Roger. E, Roberta, foi muito bom, né? Você tem algo a acrescentar mais? Está finalizando o nosso bate-papo, o bate-papo com emoção. Bate-papo com emoção mesmo. Jô, eu tenho, assim, a agradecer primeiro pelo convite, foi mesmo uma honra. E poder compartilhar isso, né, poder semear isso no município, ter essa abertura a partir do CMDCA, a partir da própria articulação facilitada pela Secretaria de Educação, eu acho que deixa a gente muito realizado, né, perceber que assim a gente fez e as pessoas estão sedentas de que isso seja ampliado, isso é muito gratificante, isso é uma resposta muito gratificante, né. E dizer também que foi uma experiência muito profunda no sentido de poder experimentar o cotidiano escolar, não só a partir do que os profissionais estavam compartilhando comigo, mas de ter tido a oportunidade de estar presente em momentos com as crianças e famílias. E aí, isso também sensibiliza a gente, que às vezes vai lá com um processo de formação pronto, dizer, olha, segue isso aqui, que pode dar certo. A gente vem de experiências que isso pode dar certo, e quando a gente encara o cotidiano escolar, a gente vê que são desafios muito diferentes do que a gente enfrenta, às vezes recebendo o mesmo público. Sim. O ambiente escolar, talvez pela própria cultura de ambiente escolar, dessa educação formal, daquilo, né, de uma cultura mais pré-estabelecida, pronta, ele é como se a criança ela vai se comportar ali de uma forma que é muito diferente de como ela se comporta no projeto. E aí por isso também é tão importante a gente inclusive trazer mais a escola para cá, assim, olha, vem ver como é que a gente faz aqui, vem compartilhar com a gente esse fazer aqui, a gente vai até a escola e é também importante que a escola venha até a gente. Gratidão, foi muito bom conversar com você, muito feliz em estar nesse estúdio aqui maravilhoso, faz parte do polo de comunicação da Casa Pequena Davi. E é isso. Muito obrigada também. Estou à disposição. Bom, pessoal, tchau. Até o próximo episódio. É isso.